Aqui que rodava a discoteca, aqui era mais alto, sabe? Aqui era mais alto. E aqui ficava uma mesa, lá ficava uma mesa e a caixa de som ficava aqui em cima. E ali a gente instalava o amplificador e os dois toca-discos. Eu falando no chove, já falo na discoteca, já. Mas uma coisa é uma coisa. Tudo é junto. Na minha vida tudo é junto. Não é nada separado. Camadas, né, que se tem, históricas, ou camadas culturais, ou camadas de informação. E o Latru justamente não trabalha dessa forma, porque para ele não existem camadas, como uma cebola com várias cascas. Está tudo junto. É difícil. É muito difícil. E ainda mais o que nós estamos passando. A luta para reerguer um clube que é nosso. Isso aqui é o Chove, o nosso clube. É um clube humilde, que tem muito a dar. E temos muito a dar ainda. Eu diria que eu combato o racismo desde quando eu era jovenzinho, estudante lá na minha querida Jaguarão. E eu ficava com grandes dificuldades em só poder ir nos clubes negros, na época 24 e suburbano, e não poder frequentar outros clubes. Ali foi o primeiro passo que eu vi que o racismo estava presente, pois havia clubes para brancos e clubes para pretos. Essa história aí é sobre a segregação, que como em todo lugar, havia os espaços dos clubes de brancos e o clube de negros. Eu vejo assim que as pesquisas apontaram, né, que os estados, né, do Sul e da região Sul é onde mais tem a presença de clubes sociais negros. Em especial, o Rio Grande do Sul, com cerca de 57 clubes sociais negros. O que isso demonstra? Demonstra que a segregação no Sul, ela era muito frequente, né? E que essa segregação fez com que aqui a resistência ela fosse ainda maior. A gente sabe que racismo é racismo em qualquer lugar. O racismo é uma questão mundial, global, mas estamos falando do sul do país. E nessa região, os negros se organizaram. Existiram vários tipos de clubes sociais negros, é que a gente pode falar assim, né? Existiam os clubes negros, estritamente, né? Onde só as pessoas negras frequentavam, que é o caso do Clube Palmeiras, os clubes Zíngaros, né? Mas também existiam os famosos zonas mistas, que não sei se vocês já ouviram falar, que eram clubes onde né, não era proibida a entrada das pessoas negras, mas tinha um cordão que dividia as pessoas negras de um lado e as brancas do outro. Né? Então tu podia festejar, mas não podia dançar e se relacionar com uma pessoa branca. No início, a finalidade da sociedade era somente filantrópica. Era para dar assistência às viúvas dos escravos e propiciar um enterro digno aquelas pessoas que eram atiradas em vala comum. E era também, não deixa de ser também um espaço de autodefesa, digamos assim, porque eles eram proibidos de entrar em espaços sociais, em clubes sociais brancos. Então, poxa, vamos construir os nossos espaços, né, para que a gente possa festejar, já que a gente não pode entrar lá, vamos entrar aqui, entendeu? Vamos construir os nossos espaços para que a gente possa construir nossas práticas associativas, as mais variadas, inclusive muito semelhante a algumas práticas aos clubes que as pessoas brancas realizavam, né, eventos culturais, enfim. Floresta Aurora foi fundada em 31 de dezembro de 1972. Mas como não havia o cartório, o primeiro registro em cartório data de 14 de fevereiro de 1918. A existência da sociedade se comprova através de documentos, anteriormente atas antigas, livros.
que buscavam realmente era a independência, né? A liberdade do negro, que a escravatura aconteceu em 1888. Depois da abolição, aí teve outro caráter de entidade recreativa. Eu tinha 22 anos e estive numa festa, num baile dos 100 anos do Floresta Aurora. Então, é um clube social negro que tem uma história extremamente importante e ele traz o beneficente no nome, porque tinha também como finalidade auxiliar, ajudar famílias negras que precisavam ou enterrar seus mortos ou alimentar suas famílias. Havia uma necessidade do pessoal se divertir e se reunir e fazer as suas promoções. Começaram a fundar o clube. Havia mesmo assim uma discriminação bem definida. Eu entrei no Prontidão mesmo em 1954. E aí, então, posteriormente, houve a fusão das duas entidades, do Satélite e do Prontidão. O Clube 13 de Maio em Santa Maria, ele acompanha uma longa tradição de vários clubes sociais negros em todo o Brasil. A partir do momento do processo de abolição da escravatura, alguns começando antes mesmo da abolição da escravatura e muitos no cenário pós-abolição, onde a comunidade negra precisava de espaços de ajuda mútua desses grupos. E o 13 em Santa Maria foi exatamente esse espaço. É uma comunidade negra que ela vem, na verdade, se refugiando dos antigos cativeiros, e é nesse cenário, então, que essas famílias de trabalhadores negros e negras começam a pensar em outras formas de organização, para além das irmandades religiosas, para além dos quilombos que já existiam, de formas de associativismo social e cultural. Era um grupo de senhores, né? E neles, que eles viam a dificuldade que as pessoas negras tinham de participar do Clube dos Brancos, e para aquelas famílias que elas não tinham onde de fazer parte da sociedade, elas não tinham um clube para ir, os filhos, a sua esposa, né? E os homens já se reuniam no Circo Operário, porque o Teodoro também fazia parte do Circo Operário. O Teodoro era festeiro da Nossa Senhora do Rosário. Os negros não podiam ir nos clubes dos brancos. O Chove Não Molha foi assim, eles fizeram a sede, mas no início não era assim para baile exclusivo, era um local para eles se unir para ver as temáticas negras, né? Porque a população negra, que era mais, vai dizer, inferior naquela época, né? Antes, o negro não podia participar da festa dos brancos, né? Então, por isso até que foi criado o cordão carnavalesco do Ficaí, porque eles precisavam de uma diversão, eles precisavam de um entretenimento. Toda essa organização negra, tanto no período da escravidão como no pós-abolição, ela se evidencia, depois se materializa através das associações, né? Porque as pessoas negras, elas não estavam presentes somente em associações específicas voltadas para pessoas negras. Eles faziam parte de sociedades de classe e que podia encontrar uma grande parcela de pessoas negras ali que circulavam nos clubes, no futebol, no carnaval. Mas o Rio Grande do Sul é interessante pensar nisso, né? Pensar que teve essa grande circulação de jornais da imprensa negra e eu acabei encontrando também, não só em Bagé, mas em regiões próximas aqui a Bagé, Santa Maria, Uruguaiana, Livramento, Pedro Osório, todas cidades interioranas que, de certa forma, durante um tempo, houve uma circulação desses periódicos. É a partir do pós-abolição que a imprensa negra ela se intensifica, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. E a imprensa negra no Rio Grande do Sul ela se destacou muito, principalmente pelo fato da longevidade desses periódicos, pela circulação. São periódicos assim, que são fundamentais para a gente compreender como que pessoas negras naquela época, né, sobretudo no pós-abolição, eles eram responsáveis também por construir uma narrativa sobre o Rio Grande do Sul.
Por isso que nós chamamos de intelectuais da imprensa negra. Eles estavam responsáveis por forjar uma ideia do que eles queriam, do que eles pensavam para um Brasil melhor naquela época. A SBU, assim, ó, ela foi criada, né, por filhos de escravos negros que vieram para cá trabalhar na construção da viação férrea. E os 2 maiores clubes do município não aceitavam os negros. Então, isso aí que é bárbaro. Tu imagina, eles vêm de um preconceito, que é onde eles não poderiam entrar no clube, mas eles fazem o clube e aceitam todo mundo. O Gaúcho, ele inicia como Clube das Margaridas, em 1933. Conta a história, né? Por um grupo de mulheres que não podiam, os seus filhos não podiam frequentar outro lugar na sociedade, né? Porque tinha aquela separação entre amarelo e negro, né? Então eles chamavam amarelo a pessoa que era negra, mas que tinha, como eu digo, pouca tinta. Porque ser negro no Rio Grande do Sul, tu é o negro mais pica do mundo. Porque o pior lugar de ser negro é no Rio Grande do Sul. Foi na escravidão e é hoje. E por isso que aqui, né, esse estado, onde essa população negra, em termos quantitativos, ela pode parecer menor, mas a gente sabe que, mesmo aqui em Jaguarão, muitos ainda não se declaram, né, como negros e negras, justamente pela questão do racismo. Eu tenho certeza que essa população é muito maior. Em 2017, houve uma revitalização das placas. Viria descrito abaixo do nome João da Costa Chaves, teria que vir descrito quem ele era. O seu João da Costa Chaves, ele se tornou parte da diretoria do Clube 24 em 1970, depois ele já ter sido presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, ter fundado e construído a creche Nosso Lar. O trabalho dele foi muito relevante porque a gente viu o crescimento dessa população negra que tinha onde deixar os seus filhos para poder trabalhar, né? E até então pessoas analfabetas que, como disse, né, trouxe o Rodrigo aqui, estudaram, aprenderam, se alfabetizaram lá dentro. E foi descoberto que dentro dessa revitalização houve essa alteração, onde dizia João da Costa Chaves, um herói português nascido em 1758. Num primeiro momento muito engraçado, não engraçado no sentido cômico, né? Mas engraçado da perversidade do racismo, né? O apagamento da identidade racial do João da Costa Chaves. Solicitar, né, a Secretaria de Administração, aos órgãos públicos da cidade, para que trocassem, fizessem a alteração e colocassem então João da Costa Chaves, um herói negro. Pouquíssimas semanas, né, colocaram a placa nova. Para nós, Pelotas, que o negro é o primordial. Os tijolos que eram feitos, que construiu a cidade, aqueles casarões à volta da praça, né? A culinária na base dos negros. Se for ver, naquela época, a maioria, mais da metade da população de Pelotas era negros. Os negros eram em maior número que os brancos. Nós temos aquela imagem do estado do Rio Grande do Sul enquanto um estado majoritariamente branco, de descendência europeia, né, formação lusitana, hispânica, italiana e tal. E a gente esquece e acaba por negligenciar, muitas vezes, a presença da população negra ali. As pessoas que começaram, que fundaram o Ficaí, já eram pessoas que já tinham mais estudo, que já tinham mais, as famílias já eram mais, tinham mais, entendeu? Aí já eram mais, né? Já que chove, por exemplo, esse depois da chuva eram mais assim, Paulozinho falou que as mulheres, né? Que foi as mulheres que fundaram, então já eram pessoas mais, acho que eram domésticas, coisas assim, entendeu? Então já tinha, entre eles tinha. Eu jamais iria no Ficaí se eu não tivesse a muda de roupa nova, sapato brilhando, gravata. A gente mesmo se tornava mais social, mais, entendesse? Mais, né? E no Chove Não Molha a gente vinha mais à vontade, sabe? A gente botava uma calça de esporte, uma camisa, tá?
E depois da chuva a gente ia muito mais à vontade ainda. Então nós tínhamos 3 níveis. Incrível que pareça, nós tínhamos 3 níveis nos nossos clubes de Moreno. Tinha, o chove já ficava mais abaixo do Ficaí, entendeu? Aí muitas vezes não, já quando vinham pessoas em chove já não, né, já ficava. É que no Ficaí quando tinha que chegar já tinha que entrar, e naquela época já tinha que entrar de roupa, né, de terno e coisa assim, que não entravam assim como a gente, né, eram de terno. É como todas as sociedades, lá em Santa Cruz, por exemplo, também tinha a União e tinha o Guarani. O Guarani era uma dissidência daqueles pretos que eram mais descascados, era mais claro. Entendeu? Era assim, e aqui também foi o que eles disseram, a mesma coisa. Aqueles que eram mais descascados, aqueles que tinham um pouquinho um poder aquisitivo melhor, eles procuraram uma outra sociedade. Qualquer negro de Pelotas, se você comentar sobre o Clube Cultural Ficaí, ele vai comentar, o Clube dos Negros metido. Mas por quê? Esses negros gostavam de vestir bem. Alguns ou muitos alfaiates, os caras faziam as próprias roupas, entendeu, velho? Então, filho de costureira, sapateiros, os caras pisavam um bom sapato, vestiam um bom terno. E era eles que confeccionavam, né? Eles não pagavam aquele produto pronto. Então, de uma certa forma, por essa postura, algumas pessoas arriscam falar isso do clube. Eu sempre fiquei intrigado com esses nomes de clubes negros. Parecia até muito pop, né? Fica aí para dizendo meio nonsense, fica aí para dizendo, chove não molha depois da chuva, que fica aí para dizendo seria justamente da criação do cordão, onde 3 dos 4 rapazes, após chegarem num acordo da fundação desse cordão, disseram algo do tipo: nós vamos propagar então para as pessoas que a partir de hoje nós temos esse cordão, quem quiser participar, e tu fica aí para ir dizendo. Agora, histórias assim, que a minha família contava, etc., do chove não molha, que também parece tão óbvio como muitas coisas que não são verdadeiras. Que o cabelo negro, um cabelo afro, é um cabelo que quando chove não molha. Até eu coloquei aqui cabelos mesmo, e as pessoas às vezes ficam meio, cabelo de negro, nossa, cabelo de negro. Tem dread, tem cabelo branco, né, que o cabelo é uma coisa muito potente. E o depois da chuva, aí numa relação intuitiva, teria uma relação com o chove não molha. Você tem um negócio que é depois da chuva, aí tu tem chove não molha. Né? E aí tu pode ter um terceiro, sei lá, pode chover. Deixa chover. Pode, é isso. Pode crer. Esse símbolo aqui é o símbolo do chove não molha, é um pirrô, o pirrô de braços abertos. Porque tinha uma figura que se destacava, não sei porquê, mas acho que é nos carnavais passados, um morcego. Eu acho que eles se vestiam naqueles carnavais, se vestiam de preto com os morcegos, assim, né? Uma coisa assim, né? Em 1918, 1919, nós temos a chamada gripe espanhola, mais ou menos como está acontecendo agora com a Covid. Então, quando surge o carnaval pós-gripe espanhola, ele vem de uma forma que talvez nós presenciamos agora, né? Com muita coisa presa para ser solta. E aí, em 21, esses caras se reuniram, essas 4 pessoas, para criar esse cordão carnavalesco, que é assim chamado porque os cordões as pessoas andavam uma atrás das outras, quando nós vamos ver nas fotos, por isso chamado de cordão. A gurizada jovens, né, vinham da Vila Kennedy, que é da outra vila na entrada da cidade, até a Praça do Centro. Ali chegava no centro, os brancos iam para o Caxeral e os negros vinham para o 24. Se dividia, né? Então, às vezes, assim, como não tinha um apartheid, mas tinha, né? É que tu não, realmente, não... É que tu se cria junto com as pessoas, na mesma rua, no mesmo bairro, tu não percebe que a gente fazia isso aí, né? Então, acontecia, né? No Clube Reno, hoje não existe mais, né? Mas eu fui, estava eu e dois primos meus, um casal. Eles com pele mais clara, porque a nossa família é bem miscigenada, e eu estava com eles, e nós fomos para o Clube Reno, na festa normal, de jovem que vai. Eles podiam entrar, porque eles tinham a pele mais clara. Eu não podia entrar. Então eu fui barrada na porta, eles também não entraram, se retiraram, né? Porque a minha cor de pele me impedia de entrar no Clube Reno. Não, porque a gente não podia entrar, né, nos outros clubes. Então a gente não podia debutar. Por isso que foi criado
o baile das debutantes para as meninas negras, né? Ai, quando eu debutei, saído da borboleta, porque não nos permitiam que a gente frequentasse outros clubes. Não era permitido a nossa presença, a não ser na área de limpeza, né? Daí sim era permitido. Eu tive colegas meus que em certos clubes eles entravam para jogar domingo, mas na festa de sábado eles só iam para a Copa. Os morenos só iam para a Copa, não podiam dançar. Então os morenos passavam na casa das gurias a semana toda, na casa das mães das gurias. E chegava no domingo, eles iam e as gurias tinham que ir para a Copa para conversar com eles. E as mães das gurias começaram a se impor, e aí foi liberado. Os morenos dançar nas festas. Então eu acho que a coisa é bem recente de um participar das festas do outro. Olha, eu acho que começou a mudar faz pouco, né? Depois que começou a furia desse movimento negro em todo o Brasil. Aqui em Pelotas é uma integração total, né? A gente se visita, e não tem, as nossas rainhas vão lá, nossos titulados, nós, né? A gente é sócio de um clube, eles são sócios dos nós, não tem problema nenhum, né? Essa coisa ainda persiste, não é tanto quanto antes, mas ainda persiste o racismo entre nós. Não há mais uma proibição de entrar aqui ou ali, em especial com a Constituição, né, da década de 80. Em 88, racismo é crime. Ninguém poderá proibir uma pessoa negra, isso não está nos estatutos, mas está nas atitudes. E eu era promotor de justiça em Pelotas. Na época, Claudiomar Sampaio foi entrar num clube de branco e ele foi barrado, não o deixaram entrar. O dono do salão de bailes foi condenado a 1 ano de reclusão. Esse caso foi o primeiro caso, olhem bem, o primeiro caso do Brasil, onde o direito penal chegou diretamente num caso de racismo, pois era um rapaz negro que, juntamente com colegas, amigos brancos, não foi deixado entrar num clube. Agora, aqui em Bagé, veio a maldição da 7. Nessa época, em 70, o pessoal, os índios era, como é que eu vou dizer assim, na parte de baixo da cidade, parte de baixo, tinha que passar pela Avenida 7, onde estavam localizados os clubes da elite, que era o Cacheirão, o Comercial e o Recreativo. O Comercial foi o pior deles, né? Porque era assim, quando as meninas principalmente, e os meninos também, que desciam lá para os íngulos, eles tinham que se cuidar, tinham que passar correndo do outro lado da calçada. Eles não podiam passar na frente da calçada do Comercial. Não podiam, porque senão eles apanhavam. Isso aí tudo fazia com que, mais uma vez, os pretos tinham que ter seu lugar reservado e ainda mais ter que se cuidar, não poder passar em pleno centro da cidade, né? Em função deles aí. Aí que eu volto a te dizer, a maldição da 7 pegou eles. Hoje em dia, né, estão todos fechados, né? E o único clube que está em atividade é a Sociedade Recreativa Cultural dos Índios, nos seus 85 anos. Que belas asas. Que aqui em Jaguarão, uma cidade de fronteira, cidade pequena, né? A gente também viveu bem forte e ainda se vive um pouco, né? Do racismo, né? E esses eram os dois espaços onde nós, né, tínhamos para frequentar, né? Quanto sociedade, quanto comunidade negra, né? Eram os dois espaços que a gente tinha. Então, a gente frequentava entre suburbano, o Clube Suburbano e o Clube 24. Porque é o único clube que se mantém de pé.
abriu as portas faz muito tempo para todo mundo. Ali entra branco, entra preto, entra índio, quem quiser entrar, independente de raças. É muito bom. Vocês precisam vir um baile no 24, hein? Mesmo que com dificuldades, quem resiste em Jaguarão como clube social é o Clube 24 de Agosto. Então, pode ser contraditório isso, né? Mas a gente sabe por que ele resiste, né? É quando tem uma comunidade que abraça. Eu fui rainha em 1977. Recebiam, né, esse convite, né, para ir. E a rainha do clube ia receber a visitante, né? E a música parava. Quando chegava na porta, a música parava, né? E aí o conjunto falava: estamos recebendo a visita da rainha de tal clube, assim, né, tal. E na hora que o conjunto começou a tocar, eles cantaram uma música de negra, né? Era uma música negra do cabelo duro, sabe, em ritmo de carnaval, que naquela época existiam as bandas, né, assim, né. Mas para mim, no momento, eu achei que ia acontecer alguma coisa, assim, né? Mas eu digo, tá, tô aqui, né? Vamos sambar a música mesmo, né? E eu me deu um gelo, assim, né? E eu digo, tá, né? Tava rodeada de gente, né? Minha corte era enorme, presidente, diretoria. E aí segui sambando, né? Fazer o quê, né? O título da minha tese, eu abro aspas, para encher os olhos. 2 pontos, identidades e representações das rainhas negras na década de 60 a 80. Esse abrir aspas em para encher os olhos foi o que eu percebi como a sociedade não negra observava aquelas mulheres, obviamente como objetos, mas sabendo que dentro do clube essas mulheres eram muito protegidas. Protegidas no sentido de serem acolhidas, de terem um lugar ali dentro do clube em que elas podiam circular livremente. Porque o que a sociedade lá fora está dizendo é justamente o contrário do que o clube diz, né? A sociedade não valoriza, a sociedade objetifica, né, racializa, e dentro do clube não. Dentro do clube é o espaço, que a gente pode dizer, o espaço seguro. Foi ex-presidente do clube, o seu Nergipe, na época também de 80, e depois ele falava, né, que dentro do 24 ele aprendeu a ser gente. Então eu acho que isso é uma coisa que, se a gente pensar, né, claro, é uma palavra da maneira dele, simplista, mas que no fundo ela não deixa de ser real, né? Que o clube cria aqueles seus cidadãos. É maravilhoso, é meu chão, é minha casa, que eu digo sempre, sabe? Quando o 24 teve para ir a leilão, a gente pirou, assim, sabe? A gente foi lá para a Câmara de Vereadores lutar pelo 24, a gente levou bandeira, a gente se vestiu de preto, a gente fez horrores, sabe, assim. Essa é uma galeria poderosa. E eu costumo dizer que é uma galeria de mulheres extremamente importantes para a sociedade de Jaguarão. Quando as escolas vêm aqui dentro do clube, né, a gente faz muita parceria também com as escolas no sentido de exposições, oficinas, as crianças passam aqui nessa galeria. Quando uma criança negra, uma menina negra, se enxerga da forma totalmente diferente como ela é tratada dentro de uma escola, porque a escola também é esse espaço onde o racismo está presente, uma menina negra que chega e vê essas imagens, ela vai dizer o quê? Eu também tenho poder, né? Eu também, a minha mãe foi rainha, ou a minha avó, porque essas pessoas estão aqui, muitos são parentes, né, dessas crianças e adolescentes que estão aqui nas escolas em Jaguarão. Então ela consegue se enxergar e consegue sentir então a importância, né, principalmente de ter um espaço que ela vai saber que foi construído pelos seus, né, e para os seus, e que hoje é de toda a sociedade. Então, não se tinha dinheiro para fazer tudo isso. Então, o que eles fizeram? Os casais, que eram sócios, vários casais antigos, né, que vêm desde a fundação,
eles penhoraram as suas casas para a construção do Clube Gaúcho, para poder fazer um empréstimo para a construção do clube. E esses casais, olha, não é muito amor, né, pela negritude. Isso eu vivenciei até os meus 18, 19 anos, por não conseguir entrar nesses clubes, né? Então, imagina a importância que tinha na vida da gente, né, a existência desses clubes negros, né? Então, eu acho que não só para mim, como para todo o povo negro, o Ficaí tem uma importância de socialização da família. Nós devemos ter assim, orgulho de ter o clube e não deixá-lo morrer. Por isso estamos na luta. Foi lá em Porto Alegre, na década de 1970, que ele iniciou esse trabalho que se espraiou para todo o Brasil. De o poeta Oliveira, Silveira, Cortez e outros, que deu origem ao 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E esse ano completa 50 anos. Sabe qual é a minha bandeira esse ano? É dizer assim, 50 anos do 20 de novembro. O 20 de novembro é gaúcho, é porto-alegrense, é nosso. E ele não é só da comunidade negra. No momento que ele entra para a história, ele é de todos nós. De todos aqueles que fazem parte de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, nós temos que ter orgulho e defender. Assim, convoco a comunidade gaúcha a tomar essa bandeira do 20 de novembro. É nosso, vamos defender, vamos ter orgulho dessa data, que esse ano faz 50 anos. A proposição do 20 de novembro se trata da substituição de uma ideia de uma liberdade concedida, que é a marca do 13 de maio, pela ideia de uma liberdade conquistada. Essa é a cópia reprográfica do primeiro manifesto do Grupo Palmares, que vai ser publicado no ano de 1972 no Jornal 01. Está presente a ideia da revisão dos livros didáticos, está aqui presente a proposição de políticas afirmativas para o povo negro, está aqui presente uma revisão da historiografia a fim de que o Brasil conheça efetivamente a nossa história. E mais que isso, tem uma convocação para que os negros, de uma maneira geral, tomem consciência da sua história de resistência. Porque tu vê, para o primeiro ato evocativo do 20 de novembro, por exemplo, aí eu vou mostrar, foi necessário pedir autorização para a Polícia Federal. A Maria Conceição, ela sempre faz um relato de que se decidir em determinado momento que as mulheres iam até a Polícia Federal pedir autorização. Como seria apresentado um espetáculo chamado Do Carnaval ao Quilombo, que contava a história e tinha apresentações musicais, aquilo tinha que passar pela censura. Então, o meu papel primeiro foi esse. Entendia-se naquele momento que os integrantes homens sofriam mais risco de ir até o prédio da Polícia Federal, como assim, essa pressão que já existia com os jovens negros, de uma maneira geral, tinha toda ali a questão da lei de vadiagem, e que até os anos 80, praticamente, os jovens negros precisavam necessariamente andar com a carteira de trabalho assinada na rua, ou podiam ser detidos por vadiagem. O 20 de novembro, para início de conversa, ele veio tirar uma máscara do 13 de maio. O nome da escola de samba, um erro, hoje, para nós, um erro, mas na época, como não tinha todo esse estudo que hoje se tem e essa conscientização, era Protegidos da Princesa Isabel. Era o nome da nossa escola. E hoje ela se torna Protegidos da Princesa, A gente não usa mais o termo Protegidos da Princesa Isabel, mas não se trocou o nome por ser uma tradição, O nome eu acho que escolheram meio que no impulso, Protegidos da Princesa, que hoje
a gente mataria o negão que usava esse nome, né? Porque, na época, o movimento negro não era tão político aqui em Caxias, porque o clube mesmo não permitia, né? Olha o perfil militar, como é que vão deixar fazer um movimento negro combativo? Não tem como, né, gente? Por toda a história, né, do povo negro e da gente saber que a Princesa Isabel não nos beneficiou de maneira nenhuma, né? Porque exaltar alguém que no Brasil nós somos o último país à abolição da escravatura. Que nós não éramos protegidos da princesa. Nós não fomos em momento algum protegidos da princesa. Então, por isso que a gente praticamente tirou a Isabel, né? Protegidos da princesa. Então, nós podemos dizer que nós somos protegidos de Dandara, nós somos protegidos de tantas outras mulheres negras de luta, né? Mas não da Princesa Isabel. Bom, o 20 de novembro, ele nasce no Rio Grande do Sul, mas ele, na verdade, acaba se espalhando pelo resto do país, quando em 1978 é criado o Movimento Negro Unificado, MNU, e que tem também na sua demanda buscar uma data negra e aproveita essa data que foi fruto da pesquisa feita aqui no Rio Grande do Sul pelo Grupo Palmares. Logo depois que Oliveira Silveira, né, traz a Semana de Consciência Negra, nós fizemos, foi muito lindo, sabe? Nós fomos estudar até que tipo de alimentação a gente podia fazer para a Semana de Consciência Negra. Nós fizemos palestra, tu vê, naquela época a gente conseguiu reunir um público nunca esperado, veio gente assim de quase o Rio Grande do Sul inteiro para a semana. E foi dentro do Clube 24 de Agosto, né, na Semana da Mulher Negra. Foi a primeira vez que eu fiz oficina de turbantes. A gente já levou essa oficina também para Melo, para a cidade de Melo, a gente levou. Foi fantástica a experiência, né? Semana da Consciência Negra se faz várias atividades. Tem dias de palestra, né? Tem visita à biblioteca, tem a Tarde dos Herês, fica aí a Tarde dos Herês, que é a tarde das crianças. A gente convida as escolas municipais, estaduais, né? Eles trazem os alunos, eles trazem atividades que eles fizeram também na escola. Há uma integração, né? É a Tarde dos Herês. Aí no final da tarde, a gente oferece cachorro quente com refrigerante, coisa assim, né? Então, tem atividade da semana, tem bastante. Da parte da realidade ainda é difícil de ir, né? Então a gente leva tudo na sutileza, assim, bem sutil. E eu queria só lembrar uma coisa para vocês, do Clube Gaúcho. Que o Clube Gaúcho tem um patrono, que é São Benedito. E a gente tem a imagem do São Benedito na entrada da porta. Ele sempre esteve ali. Na entrada da porta, o São Benedito com uma criança. Então nós temos a imagem do São Benedito, que é o nosso padroeiro do clube. E essa imagem, ela era alimentada. Hoje eles não fazem mais isso. Mas a gente alimentava todas as semanas o São Benedito. Esse ano não deu para a gente fazer o concurso, então a ideia foi convidar todas as, para não deixar passar em branco a Semana da Consciência Negra, convidar as ex-tituladas do clube, como rainhas, princesas, mais Bela Negra, todas da terceira idade, também tem participar, fazerem um vídeo, convidando as pessoas a participar da nossa carreata, a nos doarem alimentos, onde elas falaram. Foi muito bom os vídeos delas, foram lindos, foram maravilhosos. E que deu certo, que era uma coisa que a gente não sabia que era dar certo, mas que a gente está aprendendo que a gente pode fazer coisas diferentes. Eu acho que tudo começou nessa história de resgate dos clubes negros
com a perda do Clube Náutico Marcílio Dias, né? Que teve todo essa importância na história do Grupo Palmares, e de repente esse clube fechou, foi demolido, enfim, e ele ficou muito sentido com isso. Foi naquele período, nessa primeira década, né, desse século XXI, que várias políticas públicas de preservação, não só dos clubes negros, mas comunidades quilombolas, terreiros e inúmeros outros espaços culturais, foi possível essas comunidades, esses agentes culturais, se mobilizarem em torno da preservação dos seus próprios espaços. Oliveira Silveira passa a ir a Santa Maria, né, e estar junto conosco nesse movimento de salvaguarda dos clubes negros. Por quê? No ano de 2003, surge, né, é criada a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no governo federal. Lá estava a ministra, né, Matilde Ribeiro, e Oliveira Silveira era conselheiro da promoção da igualdade racial. Isso aqui foi no encontro dos clubes sociais negros do Brasil, em Santa Maria, junto com Oliveira Silveira. E aqui está com a ministra Matilde Ribeiro, ó. E Oliveira toma conhecimento desse movimento que surge em Santa Maria, pela revitalização de um clube, e isso vira um espetáculo, digamos, precioso, no sentido de descoberta, pelas mãos também do Oliveira, de clubes no Paraná, clubes em Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e fomos levados, né, por essa liderança a conhecer pessoalmente esses espaços. No Rio Grande do Sul, Oliveira foi conosco em cerca de 57 clubes negros aqui do Rio Grande do Sul. Esse encontro foi um encontro festivo também, foi um encontro das pessoas se olharem e dizerem qual é o problema do teu clube e do meu clube. Muitos desses problemas eram semelhantes, mas ao mesmo tempo cada lugar do estado, do Brasil, tem uma especificidade. E nós tivemos o prazer assim, de nos encontrar uns 4 encontros de clubes sociais negros. E ele estava presente, assim, olha, para quem conheceu Oliveira Silveira, tu não tem noção o que é, assim, olha, eu não tenho como te descrever. Além de ser uma pessoa inteligentíssima, né, era uma pessoa muito simples. E assim, ele te dizia uma coisa, tu tinha a impressão que aquilo que ele estava te dizendo, e tu já tinha visto há muito tempo, né? Há muito tempo. Lá estava presente conosco Oliveira Silveira, para que o Estado reconhecesse e tornasse esses clubes, né, patrimônio imaterial, né, através de registro. Quando o IPHAN, então, assume para si a responsabilidade de fazer esse mapeamento. E o IPHAN passa a assumir também o mapeamento dos clubes negros por conta de reivindicação do movimento clubista. Então, em 2014, acontece uma grande pesquisa, né, do Instituto do Patrimônio Histórico e que é finalizada em 2015, essa pesquisa. E esse mapeamento precisa ainda ser socializado, divulgado para a comunidade clubista em especial. E aí outra conquista do Grupo Palmares, esse entendimento que a gente tem, né, dos clubes negros como esse lugar de resistência, como novos Palmares, né, como um lugar de aquilombamento e de resistência ao racismo e à opressão que sofre a população e a cultura negra de uma maneira geral. Desse clube negro que não é só um clube, né? Hoje eu digo com toda essa vivência que é como o nosso quilombo urbano. É um espaço onde nós podemos ter diálogo, onde a gente tem conversas, onde a gente tem, pode conversar sobre as nossas coisas, nossas ansiedades, falar das nossas demandas, esses encontros que a gente tem lá no clube, né? Ozazie, maiongole, maiongolá. Ozazie, ozazia, ozazie, maiongole, maiongolá. Nizaz nago, aê, aê, que belas azes, ozazie. Nizaz nago, aê, aê,
que belas asas, osazie, osazie, osazia, osazie, maiongole, maiongolá, osazie, osazia. A minha avó começou em 1922, ela fez um curso de bordado e tapeçaria. E eu sempre falo que ela não bordava assim, por hobby e tal. Ela sempre, digamos assim, empreendeu. Na minha adolescência, por exemplo, eu ia no Cacheral, em Jaguarão, e o Cacheral antes era um clube onde não entravam pessoas negras, né? Minha mãe frequentava o 24. Ela ia quando ela... Porque daí ela morava em Porto Alegre, daí ela ia no verão, né? Então, essas são algumas das lembranças que eu tenho comparando com as lembranças que as minhas tias falavam, né? Que nos clubes que elas iam quando eram jovens. Estou com um projeto de dar aula no satélite de prontidão, daí de bordado, como uma forma de fomentar a renda, a autoestima. Osazie, maiongole, maiongolá, osazie, osazia, osazie, maiongole, maiongolá, nizaz nago, ai, ai, que belas asas, osazie, nizaz nago, ai, ai, que belas asas, osazie. Vai encher caô, cabecilha, meu pai. Caô, cabecilha, Xangô. Caô, meu pai.